Desde que nós estudamos, essa é a quarta reunião nossa, desde que nós estamos estudando, nós vimos o nome de Jesus, que Ele aparece primeiro como maravilhoso conselheiro, porque é a nossa necessidade, depois como Deus forte, depois como Pai da eternidade, porque o desejo dEle é nos tratar como um pai trata seu filho. E a última coisa que nós vimos é que o nome do Senhor é Príncipe da Paz. Semana passada nós começamos a estudar a respeito da paz. E aí eu expliquei para vocês um pouco o funcionamento do nosso corpo. Que o nosso corpo, ele tem uma maneira particular de funcionar. Ele libera químicas de ansiedade. Vocês ouviram, dá para puxar os estudos, para vocês tornarem a ouvir. E eu pontuei mais 2 pontos, que são pontos que roubam a paz pessoal. O primeiro foi a falta de sono. É a pior coisa que pode existir para um ser humano. Nós temos, eu li uma vez um comentarista, eu não sei se é verdade ou não, não era um artigo científico, que uma pessoa tentou ficar sem dormir e, se não me engano, com 38 dias ele veio a óbito. Porque o organismo, o cérebro não suporta. O cérebro não suporta o ficar sem dormir. O nosso organismo aguenta sem comer, aguenta sem tomar água, mas o nosso organismo não suporta a falta do sono. É enlouquecedor. É enlouquecedor. O sujeito pira se a gente não cuidar desse ponto. Então, como às vezes a gente tem filhos pequenos, pessoas doentes, situações de apreensão, então é natural essas coisas roubarem o nosso sono. Isso aconteceu, nós temos que achar métodos de corrigir isso. A gente tem inúmeros métodos para corrigir isso, né? A segunda coisa que nós vimos é expectativa. Você esperar o que você não vai ter. E aqui eu fiz uma observação. Esse é um erro comum das mulheres. Mulheres costumam esperar o que elas não vão ter. Elas podem fazer isso com relação aos maridos, com relação aos filhos, com relação a uma série de detalhes da vida. Hoje eu vou chegar em casa e a pia vai estar limpa. É uma expectativa pequena, mas é uma expectativa. Se você chegar e não tiver, você frustra. E aí, de uma expectativa pode virar uma irritação. E aí você azeda a noite porque aquilo não foi cumprido. Então, para a gente ter um pouco de paz, você tem que medir o que você vai esperar da vida. Se for possível, ótimo. Se não for possível, tenha cuidado. Agora, é diferente eu ter uma expectativa de eu ter uma esperança. Qual o seu nome? Eu vou esperar algo da Patrícia. Então vou esperar que à noite ela coloque a louça em ordem, que tudo esteja em ordem. Eu determinei tempo e forma. Vai ser à noite que ela vai lavar a louça. Determinei tempo e forma. Isso é ruim. Agora eu posso ter uma esperança em Deus. Deus, visita a Patrícia. Oh Deus, ajuda a Patrícia a entender que a louça é importante. Ajuda ela a entender que a organização numa casa é muito importante para o funcionamento da casa. Olha a diferença. A expectativa a gente coloca em alguém, coloca um tempo e uma forma daquilo acontecer. Aí tudo vai ficando mais difícil. A esperança é colocada em Deus, que determina o tempo e a forma das coisas acontecerem. Está começando a entender? Por isso eu venho ensinando para vocês desde o início. Gente, aprendam a orar. Aprendam a pedir para Deus. Aprendam a orar.
Se Deus tomar você em conta, Ele nunca despreza uma oração. Aprenda a orar segundo Deus. Agora, não vai orar da seguinte maneira: oh Deus, que hoje à noite a Patrícia coloque a louça em ordem. Não. Você vai, porque aí você está fazendo a mesma coisa, determinando tempo e forma. Deus, ajuda a Patrícia a entender que a organização é importante. O Senhor é poderoso para mudá-la. Eu já falei 100 vezes e ela não ouviu. Mas o Senhor é capaz de levantar alguém para falar e ela ouvir. Vocês estão me entendendo? Então a esperança, se você não souber lidar com esperança e expectativa, você vai ter um coração ácido, um coração mais amargo, certo? E agora eu vou andar um pouquinho mais. Eu quero tratar um outro ponto hoje para a gente poder ter paz pessoal, tá? Eu quero tratar sobre os relacionamentos da gente. Particularmente eu considero que a lição mais importante que um pai pode ensinar a seus filhos, a lição emocional. Tem muitas lições importantes, mas eu estou dizendo a lição emocional. É a lição de resolver conflito. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter na vida é problema. E quando os pais da gente ensinam a gente a resolver problema, você sai com alguns passos na dianteira. Porque você tem objetividade para resolver o que está acontecendo, sem medo de errar. É possível que quem ocupe cargo de liderança na empresa, se não tem, deveria ter, deve ter a capacidade de resolver problema. Qual é o problema? Vamos pegar e vamos resolver isso daqui. Não tem teoria moderna de administração de empresa que não trate deste assunto. A questão de aprender a resolver os problemas que ocorrem na vida. Problema a gente tem de tudo quanto é ordem. A gente tem problema da gente com a gente mesmo. Não gosto do meu corpo. Não gosto de tal parte do meu corpo. Não gosto do meu jeito de ser. Tenho problema com a minha família de origem. Você pode ter problema consigo mesmo. Você pode ter problema com seu pai, você pode ter problema com sua mãe, você pode ter problema com o filho, você pode ter problema conjugal, problema de ordem educacional, problema de ordem de estudo, queridos, problema de ordem financeira, que é um dos assuntos que nós vamos mexer esse ano ainda, a questão de dívida. Eu poderia tocar nesse assunto agora, mas eu vou deixar para tocar nesse assunto num outro momento para fazer uma conversa mais inteira. Nós vamos gastar talvez um mês falando de dinheiro, de como é que a gente lida com dinheiro, porque é uma das coisas que rouba a paz pessoal. Então, nós temos problema de tudo quanto é ordem na vida. Problema de ordem sexual. Nós temos inúmeros problemas na vida. E o que eu quero mostrar para vocês é que nós, via de regra, lidamos mal com problemas. Nós não temos objetividade para resolver os problemas. Eu quero estudar com vocês esse versículo aqui. Ele diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Qual é o meu alvo de falar esse versículo? A sua paz pessoal. O meu alvo não é o seu maridão com quem você está brigando. Eu não quero poupar ele. Eu não quero legitimar o erro do teu filho, de forma alguma. Eu quero te ensinar a pensar os problemas,
a ter objetividade para resolver os problemas. Meus queridos, 6 centímetros d'água afogam uma pessoa. Põe o nariz e a boca em 6 centímetros d'água. Algumas de vocês, ou alguns, vivem um mar de problema. Mas alguns de vocês têm se afogado em 6 centímetros d'água. Bastaria você ficar de pé, que o problema passaria. Então o ser humano, ele tem uma tendência de agravar aquilo que está acontecendo. Não que não existam problemas graves. O que eu estou tentando mostrar para você é: problema tem que ser visto na proporção dele. Tem coisa que é gravíssimo, tem coisa que é séria, tem coisa que é difícil, mas tem coisa que é mediana. Tem coisa que é fase. Tem problema do teu filho que é só fase. Se você não fizer nada, vai passar. Porque é fase, especialmente quando é criança pequena. Então, tem problema que é pequeno, mas nós temos que ter o cuidado de olhar o problema dentro da proporção que ele existe. Senão, nós vamos sofrer mais do que devemos. Vocês estão conseguindo entender? Aí, o texto ele faz uma coisa curiosa. O texto passa, ele inicia do pior para o menor. Eu vou explicar cada palavra dessa para você. O problema menor seria a malícia, a blasfêmia, a gritaria, a ira, a cólera e a amargura. Mas o texto começa do pior para o menor. Por algum motivo, o texto bíblico aprove ao Espírito de Deus fazer isso. Então ele começa dizendo assim: longe de vós. Então você tem que ter um entendimento do seguinte: eu quero tal problema longe de mim. Eu não quero que isso ocupe o meu coração. Eu não quero que isso ocupe a minha mente. Por exemplo, a amargura é um pecado de final de ponta. A pessoa está naquilo há anos. Para ela ficar amargo. Sabe o que é amargura? É quando eu enrosquei com alguma história ou com alguma pessoa na cabeça. Todos nós aqui temos um risco desse. De vez em quando, uma história machuca e machuca a gente a tal ponto que você acorda com a história na cabeça, toma café da manhã com a história na cabeça, vem trabalhar com a história na cabeça, almoça com o fulano na cabeça, passa a tarde com o fulano na cabeça, janta com aquela história na cabeça e vai dormir com aquela história na cabeça. A amargura é um pecado terrível. Ele é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia diz que a amargura tem que ser arrancada pela raiz. Você não pode deixar a raiz da amargura. Por quê? Porque senão a amargura é uma coisa que acaba com a sua vida, acaba com a sua mente, acaba com a alegria do seu coração. Então o texto bíblico está dizendo que nós temos que ter uma atitude para esses pecados aqui: amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Esses 6 pecados, nós temos que olhar eles e dizer assim: não, eu não quero estes pecados na minha vida. Eu tenho que tomar a decisão por mim, mas você tem que tomar a decisão por você. Ninguém tem condições de tomar essa decisão por você, a não ser você mesmo. Então vamos estudar os pecados, essas 6 atitudes pecaminosas que a Bíblia diz. Eu vou começar do inverso, tá?
O primeiro pecado, a malícia. O que é a malícia? É o desejo de falar mal de alguém. Quem aqui não tem? Bom, estou supondo que todos temos. Quem aqui tem? Tá, o resto está em dúvida ainda? Queridos, se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de falar mal de alguém. Lembra que eu falei que o texto bíblico diz que a raiz da amargura tem que ser arrancada? Qual é a raiz da amargura? Fala mal da Patrícia. Desculpa, você sentou aqui? Fala mal da Patrícia. Você viu a Patrícia? Gente, hoje ela fez tal coisa. Você acredita nisso? Ó, bem isso. Olha como é que a conversa estica. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que falar coisas negativas pesa o coração. Entendam o que o texto bíblico está falando. Longe de vós o desejo de falar mal do outro. Por quê? Porque isso vai pesar no teu coração. É o teu coração quem vai ficar mal. O ser humano, ele tem o hábito de achar culpado para as coisas. Ao invés da gente tratar um problema, pegar um fato e conversar de um fato, a gente quer conversar da Patrícia porque ela é responsável pelo fato. Eu não consigo pegar o fato que a Patrícia fez, excluindo a Patrícia. Eu preciso pegar a Patrícia e falar mal da Patrícia no fato que ela fez. Meus queridos, pessoas assim são pessoas que vão patinando na vida, inclusive na vida profissional. Porque ao invés de você se deter no problema e aprender a lidar com o problema, você está detido na Patrícia e querendo resolver as coisas da Patrícia. Aprenda que tem que ter objetividade. Problema é para ser resolvido. Problema não é para a gente ficar frustrado. Problema não é para a gente irritar. Problema não é para a gente deprimir. Problema é para ser resolvido. E aquele problema que não tem solução, solucionado está. Nós vamos aprender a conviver com ele. Por exemplo, a morte. Não tem solução. Então o que nós vamos fazer? Aprender a conviver com essa realidade. Então a primeira coisa que o texto bíblico está dizendo, o desejo, a malícia, o desejo de falar mal de alguém. A segunda coisa, aí ele diz, blasfêmia. O que é blasfêmia? É uma calúnia ou uma difamação. Então, na malícia, eu tenho o desejo de falar mal do outro. Na blasfêmia, eu vou chegar ou no ouvido, você viu a Patrícia? Ou no grupo, vocês viram a Patrícia? O primeiro erro, difamação, é falar mal de alguém ao pé do ouvido. O segundo erro, calúnia, é falar mal de alguém diante de todos. Vocês estão me entendendo? Então, na blasfêmia, nós começamos a falar mal publicamente daquela pessoa. Eu não apenas penso mal, mas agora eu comecei a falar mal. Lembrem que é uma evolução. Eu pensei mal e agora eu falei mal. Qual o terceiro passo depois que você fez isso? O terceiro passo é que você vai cair na gritaria. Tenta ser bem honesto. E eu vou pedir para todos vocês tentarem responder. Quem aqui não grita?
aqui tem momentos em que tem vontade de elevar o tom de voz? Quem aqui convive num ambiente que tem grito? Quem aqui grita? Por que você grita? Investigue os 2 primeiros pontos. Vamos lembrar que se você não dormir bem, pode ser um problema. Vamos lembrar que se você tiver problema de expectativa, também pode ser um problema. Porém, o texto bíblico está me ensinando o quê? Eu penso mal, eu falo mal, e aí o próximo passo que eu vou dar é o de começar a gritar. Algumas aqui gritam com o filho. Sabe por quê? Porque você fica com o erro do filho. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que ele fez isso. Ele saiu de novo sem arrumar a cama. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Ele não fez a tarefa. Mas eu não acredito. Gente, chega uma hora que você tem que virar e peraí, deixa eu parar de pensar tanto isso. Eu tenho que resolver o problema de outra maneira. Então você pensa mal. Aí você começa a falar com o filho. Mas você, mas você, mas você, mas você, mas você. É óbvio que o próximo estágio é gritar. E aí, quando começa a gritar, acaba o ambiente familiar. Por algum motivo, a Bíblia determinou que a ambiência de uma casa é um papel que tem mais peso para a mulher do que para o homem. Se um homem gritar, é coisa grave. Mas se uma mulher gritar, para o filho, aquilo é um pouco mais grave. Eu vou pedir para o Ivan montar um quadrozinho para vocês, que eu vou apresentar para vocês, de que por muitos anos, a mãe é mais próxima do filho do que o pai. Então, por proximidade, o acerto da mãe tem mais peso sobre o filho, mas o erro da mãe também tem mais peso sobre o filho. Então, como é que nós nos livramos do grito? Nós nos livramos disciplinando a mente. Deus, me ajuda a não pensar tal coisa. Deus, me ajuda a não fazer, a não ficar falando disso daqui. Porque quanto mais você pensa e mais você fala, mais você remexe aquele assunto. E mais azedo você vai ficando. Eu estou pedindo para você negar o problema? Não. Eu estou pedindo para você resolver de forma adequada o problema que você está vivendo. Vocês estão conseguindo entender? Por exemplo, eu tenho certeza que alguns casamentos aqui, quando vocês vão resolver o problema, vocês falam as mesmas coisas que sempre falaram. Ou eu estou errado? É a mesma briga dos últimos 10 anos. Então você queixa das mesmas coisas, ele queixa das mesmas coisas. Mas gente, como é que nós estamos há 10 anos nisso sem resolver? A gente tem que mudar a estratégia, a maneira, a forma, para bem nosso. A gente tem que procurar uma outra maneira de poder resolver aquele assunto que está acontecendo. O próximo passo, uma vez que você pensou mal, falou mal e gritou, aí você tem uma coisa que a Bíblia chama de ira. O que é a ira no original grego? Significa mau humor, raiva, qualquer emoção mais violenta, uma agitação que fica na sua alma. Você está me entendendo? Então você passa a ter um mau humor meio contínuo. Alguém aqui é mal-humorado? Levanta a mão.
Levanta alto. Vocês sabem qual é o nome técnico disso? O nome é distimia. A pessoa é distímica. Não resolve muito problema, mas você já tem um nome bonito para isso. Tem algumas pessoas que têm mau humor permanente. Por que ela fica ácida? Por que ela fica azeda? Você fica azeda porque os 3 primeiros pontos foram descumpridos. Então como é que você vai resolver a tua acidez? Você vai se concentrar nos 3 primeiros pontos. O primeiro, a mente. A hora que a Patrícia vier na mente, oh Deus, abençoa ela. Amém. Cuida da Patrícia. Você vai corrigir a sua mente, não achando culpados, mas olhando o problema. Qual é o problema que eu tenho para resolver? Meu filho não limpa a pia, meu filho não arruma a cama, meu filho mente para mim. Você vai olhar o problema e pedir para Deus maneiras de resolver o problema que você está tendo. Vocês estão conseguindo me entender? Isso gera paz pessoal. Nós temos que terminar. Vamos orar? Se coloca de pé. Semana que vem continuamos. Deus, ajuda-nos a olhar o que dessa porção da Tua Palavra é verdade em nós. E ajuda-nos a ir corrigindo essas coisas. Abençoa cada família aqui, cada pessoa. E ajuda-nos a viver com um pouco mais de paz no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.